Este é o P24. O seu dia começa aqui. O repúdio à imigração é exposto através das cotas. Não há nada de novo. Basta ver o papel que a imigração representa no discurso da extrema-direita na Europa ou nos Estados Unidos. O Chega e o seu líder, André Ventura, perceberam que palavras duras, restrições, anátemas e limitações à entrada de imigrantes é um maná para as suas ambições políticas. Porque o perigo que está em causa com a sua proposta de referendo à imigração não é tanto o debate de ideias, é o reforço das narrativas que tendem a apontar os imigrantes como um foco de problemas que é urgente extirpar. Mais do que uma proposta política, o que o referendo propõe é a exaltação da animosidade contra os estrangeiros. Um estado de espírito que vai ganhando adeptos no país e encaixa como uma luva nas estratégias inflamatórias de Ventura. Até porque as cotas por si só não são um problema grave. A legislação europeia admite-as e estiveram em vigor em Portugal entre 2003 e 2022. Nos Estados Unidos, continuam a ter força de lei. É por isso conveniente indagar sobre o seu sucesso, que foi nenhum, do lado de cá ou da outra margem do Atlântico. As cotas servem por isso apenas para passar a ideia de que a legislação atual, já endurecida com as alterações do governo, é uma porta aberta ao ragabof. Um suposto estado de sítio que por milagre se trava com cotas. Com mais polícia nas fronteiras, ou com a criação de um estatuto de cidadãos de segunda aos imigrantes, que teriam de contribuir para a segurança social durante 5 anos até poderem beneficiar dos seus apoios. Na Europa sem fronteiras, no mundo global, a ideia de construir barreiras ou erguer muros pode apaziguar os fantasmas e os medos. Mas será que são solução? Ou, pelo menos, serão solução num país livre e aberto, parte da União Europeia e regido pelo Estado de Direito e pela democracia liberal? Mais do que a oportunidade política que o Chega cria ao inventar o referendo, são estas questões que vale a pena discutir. E para o fazermos, o P24 conta hoje com a participação de Rui Pena Pires, um dos mais profundos estudiosos dos fenómenos migratórios em Portugal. Rui Pena Pires é doutorado em Sociologia, professor no ISCTE, investigador no CIES, Centro de Estudos e Investigação em Sociologia, e diretor científico do Observatório das Migrações. É também autor de 2 obras fundamentais sobre as migrações em Portugal: Migrações e Integração, Teoria e Aplicações à Sociedade Portuguesa, e Atlas da Imigração Portuguesa, este editado no ano passado. Este é o P24 e eu sou o Manuel Carvalho. Viva professora Rui Pena Pires, muito obrigado por estar no podcast da Manhã do Público. A lei dos estrangeiros que vigorou entre 2003 e 2022 em Portugal tinha por base um sistema de cotas. Que avaliação podemos fazer da sua aplicação? As cotas têm servido, quando existiam, serviram para muito pouco. Nunca tiveram tradução no número de imigrantes que entraram em Portugal. Quando as cotas eram mais apertadas, havia mais imigrantes em situação irregular do que quando as cotas eram mais generosas, e tinham alguns efeitos perversos engraçados, porque como eram cotas, não eram cotas gerais, não era simplesmente um teto, eram cotas por setores de atividade e por profissões. Isso fazia com que houvesse alguém que se substituísse ao mercado e tentasse descobrir de que tipo de pessoas, tipo de empregos as empresas precisavam. E como eu disse, estava às vezes as coisas mais absurdas, porque alguém se esqueceu durante muitos anos de pôr empregados ou empregadas domésticas nas cotas, o que é uma coisa surpreendente, tendo em conta que o trabalho doméstico tem uma forte proporção de imigrantes sempre. E, portanto, todos os imigrantes que entraram nesse período, ali no princípio do século, estavam em situação irregular. As cotas têm pouca eficácia, porque, no caso português, o que tem comandado a evolução da imigração tem sido basicamente o emprego. O mercado de trabalho. O mercado de trabalho. Uma pessoa põe um gráfico em que coloca, num lado, a imigração e noutra linha a taxa de emprego ou desemprego, tanto faz, e a relação é quase perfeita. Parece quase uma autocorrelação entre o emprego ou o desemprego. No caso do desemprego é uma relação negativa, no caso do emprego uma relação positiva, entre imigração e mercado de trabalho. Porquê? Porque em Portugal o que permite a que haja imigração irregular não é a fronteira. O controle de fronteira em Portugal não consegue detectar a imigração irregular.
porque as pessoas não entram às escondidas, não entram clandestinamente. Exatamente, essa era uma questão que eu lhe ia perguntar. Portanto, reforçar com mais polícia a fronteira, isso implica, portanto, admitir que, até certo ponto, pode ou há imigrantes que entram nessas fronteiras sem terem passaporte ou sem terem um visto de turismo. E, portanto, é uma situação que, na prática, é praticamente impossível. Será sempre muito rara, não é por aí que vamos ter grandes efeitos no controle da imigração. O que permite aos imigrantes estarem irregularmente em Portugal é a possibilidade de se fixarem em termos de emprego, isto é, trabalharem de modo irregular. Diga-se de passagem que, aliás, a lei reconhece isso, porque a lei simultaneamente proíbe o emprego de quem não está autorizado a estar em Portugal e permite a regularização de quem trabalhou estando irregular em Portugal, o que é uma coisa completamente paradoxal. Mas isso, professor, era a lei, portanto esteve em vigor até as alterações introduzidas por este governo. É verdade. E essa lei de início fazia sentido porque o objetivo era que os artigos que permitiam que quem regularizasse a sua situação porque tinha trabalho eram supostos serem artigos que eram usados complementarmente, mas rapidamente se transformou na principal forma de entrar em Portugal. As pessoas entravam irregularmente e regularizavam-se com esses artigos. O problema em Portugal não é esse. O problema em Portugal, da imigração irregular, é que o sistema consular não funciona. Nós não... Há anos em que o sistema consular passa de 3 mil vistos, 5 mil vistos, 4 mil vistos. Isso é de um irrealismo completamente absoluto. Não há 3 mil, 4 mil imigrantes a entrar. Teríamos no tempo, antes do 25 de Abril, quando se dizia que não havia imigração. E, de facto, numa população de 10 milhões, entrar em 3 mil ou não entrar ninguém, a diferença não é muito grande. E, professor, é pouco crível que o reforço, portanto, dos serviços consulares prometidos pelo Governo seja capaz, portanto, de acudir à procura que o mercado de trabalho, naturalmente, continuará a exercer. É pouco credível por várias razões. Primeiro porque, em alguns casos, o problema não está em reforço do que existe, mas está em criar o que não existe. Nós temos, por exemplo, hoje imigração do Nepal ou do Bangladesh e não há consulados, nem estou a dizer embaixada, não há consulados ou serviços consulares de qualquer tipo no Nepal ou no Bangladesh. Portanto, isso obrigava a reconstruir a rede consular. Nós continuamos com uma rede consular muito desenhada em função da imigração clássica portuguesa, nos anos 60, 70, e muito pouco adaptada, quer às realidades de alguma nova imigração, o que não é muito problema, porque ela se faz no essencial hoje é a imigração no âmbito da União Europeia, mas completamente desligada daquilo que é o mapa da imigração. Portanto, esse é o primeiro problema. Depois, o segundo problema é que não chega a dar mais meios, também tem que se mudar as orientações, porque o que é verdade é que os serviços consulares, em regra, têm uma política prática de recusa de concessão de vistos. Por isso, se tivermos mais pessoas, mas as orientações não mudarem, não vamos ter mais vistos passados. Portanto, nós precisamos de uma reforma. Nós precisamos de ter as pessoas, de facto, em situação regular em Portugal. Ganhamos todos com isso. Ganha quem tiver que fazer o controle de segurança dos movimentos internacionais, porque, como dizia há muitos anos um antigo diretor do CEF, boa memória, eu, enquanto diretor do CEF, quero saber quem é que está cá, quem é que existe. É a primeira coisa para eu poder ter algum controle, seja sobre o que for. Para mim, dizia-me ele, a pior situação é ter pessoas indocumentadas. Pessoas indocumentadas, eu não consigo ter controle sobre nada. Ganha-se do ponto de vista da segurança, ganha-se do ponto de vista dos imigrantes, que estão menos nas mãos das redes porque estar nas mãos das redes tem muitas consequências, por exemplo, tem consequências enormes no plano da integração. E da segurança também. E da segurança também, mas muitos dos imigrantes que nós vemos a viver em condições de habitação muito degradadas, não é apenas porque recebem pouco, é porque desse pouco que recebem, uma boa parte vai para pagar as dívidas que contraíram com os passadores, que têm juros agiotas, por utilizar uma expressão antiga. Portanto, nós tínhamos todo o interesse em ter um sistema de vistos que funcionasse e tínhamos todo o interesse em que as pessoas entrassem. As pessoas não são parvas, quer dizer, em Portugal não se dá uma casa a um imigrante porque ele não tem casa, já há países na Europa onde isso acontece, e, portanto, a experiência que nós temos é que quando o desemprego sobe, os imigrantes não vêm,
No caso, por exemplo, de imigrantes do Brasil até se voltam para o Brasil, porque dado o Estatuto de Igualdade de Direitos, eles podem voltar para o Brasil porque têm uma quase garantia de que podem a seguir tornar a emigrar para Portugal. E, portanto, eu não me preocuparia muito com o volume da imigração, a não ser que ela, um destes dias, entrasse em descontrole, que não é manifestamente ainda o caso. Agora, algumas situações desagradáveis que temos vivido ultimamente. Por exemplo, nós não conhecíamos o fenómeno dos sem-abrigo na imigração. Porquê que hoje temos sem-abrigo na imigração? Temos porque se trata de imigrações muito suportadas por redes, que ao contrário das redes familiares interpessoais, só funcionam num sentido, isto é, imigrantes cabo-verdianos em Portugal. As redes familiares, de amigos, etc., de conterrâneos, são redes que dizem, vem que há emprego, mas também dizem, não venhas agora, que agora não há emprego para ninguém. Aguenta-te aí mais um bocadinho. As redes profissionais não fazem este aviso. O seu rendimento é proporcional ao número de pessoas que trazem, não ao número de pessoas que aconselham a não vir. E, portanto, nós temos, de facto, agora alguns problemas que resultam da grande dependência de algumas origens migratórias, é o caso das novas migrações asiáticas, deste tipo de intermediários. E precisávamos urgentemente acabar com isto, e acabar com isto é ter um tipo de serviço consular qualquer que substitua os passadores por um sistema de vistos em que as pessoas não tenham que se endividar para o resto da vida para pagar a passagem. E nós sabemos quem é que cá está. Professor, quando se fala, ou quando alguém lhe diz que nós vivemos numa situação de portas escancaradas à imigração, isto é um discurso que está mais presente, portanto, na direita mais à direita, como é que o professor lhe responde para dizer que não, isto não é exatamente assim? A prova que não é assim é que não se passam vistos a ninguém, ou melhor, que se passam tão poucos vistos. Portanto, o país está, por um lado, de portas fechadas, no sentido em que não autoriza ninguém a entrar, ou melhor, autoriza poucas pessoas a entrar, mas ao mesmo tempo está de portas abertas porque as pessoas entram, mesmo sem estarem autorizadas. Agora eu insisto, as pessoas não entram porque fintam a fronteira, as pessoas entram porque podem trabalhar irregularmente em Portugal. O grande problema que nós temos em Portugal na regulação da imigração é o grau de informalidade do mercado de trabalho. Se me perguntasse a mim, é preciso reforçar, agora já não é o CEF, é a Polícia de Segurança Pública na fronteira, eu diria não, é preciso reforçar a Inspeção Geral do Trabalho, agora também já não se chama assim a Autoridade para as Condições de Trabalho. Pronto, mas seria uma resposta deste tipo. Nós ainda temos um mercado de trabalho com graus de informalidade muito elevados e enquanto o tivermos vai ser muito difícil controlar a imigração. Isto é, nós podemos dizer, agora não há manifestação de interesses, agora não há vistos para não sei quantos. O que é que vamos ter? Menos imigração? Não, vamos ter menos imigração legal. Vamos ter mais imigração. Isto se houver uma descoincidência entre a procura do mercado de trabalho e os mecanismos jurídicos que nós temos para regular a imigração. Como é que o professor avalia a possibilidade de se fazer, ou pelo menos a discussão em torno de um eventual referendo relacionado com esta questão da imigração? Corremos um risco de entrar numa discussão onde a demagogia, portanto, e as percepções possam de alguma forma dificultar a política de integração que é necessária quando somos tão procurados por imigrantes e que tanta falta fazem ao país? Eu acho que esta é das matérias que claramente não faz sentido ser referendada, como não faz sentido referendar os impostos e outras coisas do género. Eu acho que os referendos devem ser guardados para questões muito práticas, em que estejam sobretudo presentes interesses mais do que ideologias. Espero que constrói-se ou não se constrói o TGV. Pronto, pode-se fazer um referendo sobre isto, não é? Agora, ou outras coisas do género. Agora, sobre princípios fundamentais da organização do Estado, eu não acho que sejam matéria de referendo, porque são matérias que são prestar à demagogia pegada, por exemplo. Nós temos, eu vejo muitas vezes no discurso da extrema-direita em Portugal, afirmações como de Portugal imigram os melhores e para Portugal vêm os piores. Isto é completamente falso. 1/3 da nossa imigração, das entradas, é europeia, não é dos países mais subdesenvolvidos do mundo, é 1/3. E nunca se fala disso. E mesmo até do Brasil, nós temos captado mesmo no Brasil muito... não estamos só a imigração desqualificada, temos todo o tipo de imigração. Tivemos, aliás, alguns conflitos corporativos no passado fortes, porque tínhamos uma componente de imigração qualificada que na altura não foi assim muito bem recebida. Os médicos dentistas. Exatamente. Portanto, eu não acho que se preste referendo ou outras afirmações, e não é verdade já agora também,
de Portugal só imigra em quadros, só saem quadros. Mais de metade dos imigrantes portugueses continuam a ser imigrantes que não têm uma licenciatura e que saem todos os anos sem uma licenciatura do país. Portanto, a realidade é um pouco mais complexa e tratada numa campanha referendária pode ser facilmente distorcida em categorias com muita carga emocional, mas que não descrevem mal a realidade. Se nós olharmos para a nossa imigração, eu também ouvi uma vez o líder do Chega dizer qualquer coisa do género, nós precisamos, basicamente ele dizia, nós precisamos de imigrantes do nosso espaço lusófono e qualificados. Bom, mas é isso que nós temos. Nós temos 1/3 de imigrantes europeus, 1/3 de imigrantes dos PALOP, quase 1/3, 30 e poucos, 31, 32% de europeus, dos PALOP e brasileiros. E depois temos menos de 10%, cerca de 8% de imigrantes de outras partes do mundo. Isto às vezes não aparece porque lá está o problema de um referendo. Não se podem discutir estas questões com mais pormenor. A maioria dos trabalhos que são feitos sobre a imigração e das notícias que são feitas sobre a imigração, como querem estar em cima do acontecimento, usam estatísticas anuais, são sempre sobre a nacionalidade. Ora bom, o imigrante não são as pessoas que são estrangeiras em Portugal. Nós temos muitos imigrantes em Portugal que, entretanto, se naturalizaram. Vieram imigrar, adquiriram a nacionalidade portuguesa e hoje são portugueses. É o caso, nomeadamente, de imigrantes dos PALOP. E, portanto, quando nós fazemos a distribuição da origem regional dos imigrantes em função do país em que nasceram, nós temos uma pintura muito diferente. Temos, por exemplo, apenas 9% da Ásia, enquanto se formos pela nacionalidade, se calhar temos quase 20% da Ásia. Porquê que temos 20% da Ásia? Porque só temos sobre a imigração o nosso total é só a imigração mais recente. Não inclui aqueles que, entretanto, já se conseguiram naturalizar, adquirir a nacionalidade. Nós temos uma imigração que anda à volta de um pouco mais de 1 milhão de pessoas. Aqui ainda estão cerca de 150 mil retornados de Angola e Moçambique, que são imigrantes para todos os efeitos, mas deste mais de 1 milhão, pouco mais de 1 milhão, mais de 10% ainda são retornados. Portanto, nós temos uma taxa de imigração em linha com a taxa média de imigração da União Europeia, até um bocadinho mais para baixo. Não temos a imigração da Suíça, ou a imigração nem da França, nem da Alemanha. Suécia, nem da França. Não temos volumes de imigração desse género. Temos um pouco mais que a Hungria, que tem para aí uns 4%, e do que a Polónia, que terá aí uns 2% de imigrantes. Mas não temos uma imigração muito grande. Muito bem. Sr. Professor, muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos. Nada. É outro dia. Thank you. I love you. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Durante os primeiros 3 minutos e 45 do seu discurso em Chicago, Joe Biden pouco mais foi capaz de dizer para lá de repetidos "thank you". Na Convenção Democrata, os delegados e convidados aproveitaram a oportunidade para lhe prestar todas as vénias. Pela sua longa carreira ao serviço dos Estados Unidos e ao serviço do Partido Democrata. Mas seguramente também pelo gesto de desprendimento e altruísmo que revelou ao desistir da sua candidatura em favor de Kamala Harris. Que saiba no meu coração, quando os meus dias terminarem, que América dei-vos o meu melhor, disse Biden. Nos grandes eventos da política há sempre lugar para a representação. Quem ouviu o discurso do presidente terá certamente ficado impressionado pela sua autenticidade. O P24 regressa amanhã, de férias ou em trabalho. Tenham um excelente dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.